Hoje Cabo Verde é um país independente, mas ainda considero que ainda somos escravos dos portugueses, porque ainda dependemos deles, porque não podemos fugir que Cabo Verde é um país pobre, né? E depende muito dos portugueses. Yeah. E por causa disso ainda está nos explorar muito também, tá vendo? Então, é tipo comemorar a independência só por comemorar mesmo, sabe? Porque ainda somos dependentes deles. É um bocadinho relativo, porque se formos a ver, os portugueses colonizaram Angola e com os portugueses nós aprendemos muita coisa. Acredito que se os portugueses não colonizassem o nosso país, nós estaríamos um bocadinho mais atrasados do que estamos agora. Devemos parte da nossa cultura, parte do que nós somos aos portugueses. No entanto, na minha opinião, não tenho raiva dos portugueses ou coisa parecida, embora há muita gente, muitos angolanos revoltados com os portugueses, principalmente porque depois deles colonizarem o país, agora nessa época todos a quererem voltar lá, uns a viverem lá, e ainda se acham donos do país. Então há muita revolta por parte de alguns angolanos, mas por minha parte acho que não, porque devemos muito legal. do que sabemos aos portugueses. Para mim, Portugal não me deixou uma boa impressão até hoje. Eu não penso muito bem dos portugueses porque eu sei da história de Angola. Eu sei de como eles deixaram o nosso país. Eles deixaram o nosso país em migalhas. Eles montaram montes de fábricas, mas levaram tudo. Eles levaram mão de obra, não deixaram nada. E quando o nosso país deixou de ser colônia de Portugal, estava no zero. Nós começamos a desenvolver do nada. E isso faz de mim ou desejar que fosse colonizado por outras pessoas e não os portugueses. Entendo. Minha opinião pessoal. Bem, isso no meu ponto de vista e do ponto de vista de algumas pessoas que eu já interagi com eles, não sentimos raiva de Portugal. Não? Não. E vocês gostam dos portugueses? O que acham deles? Digamos que 80% dos angolanos não gostam de Portugal. Não? Mas o país tem boa ligação com os portugueses. Eu, particularmente, eu não gosto dos portugueses. Eu acho que são um povo hipócrita. Poxa. Muito hipócrita. Um povo racista. Apesar de que colonizaram Angola durante muito tempo, até agora ainda noto muito racismo em Portugal. Por exemplo, os portugueses em Angola são muito bem tratados. Os angolanos que vivem em Portugal são muito discriminados. Eu acho que os portugueses são um povo muito hipócrita e eu não gosto dos portugueses. Alguns, né? Sempre tem os bons e os ruins, mas... Sim, né? Porque há mulheres angolanas casaram-se com portugueses, têm filhos. Há pessoas boas, há pessoas más, mas no geral eu penso assim, os portugueses são um povo hipócrita. Dos brasileiros você não sente esse preconceito? Eu acho que os brasileiros é uma mistura de raças. É uma mistura de raças, negros e brancos. Tudo bem que também já vi muitos programas que dizem que o Brasil tem racista, né? Mas eu acho que o nível de racismo no Brasil não é tanto como o nível de racismo em Portugal. Então eu acho que o próprio brasileiro é um povo mais assim, sábio, mais interagido. E as raças são mais misturadas. Por exemplo, que eu ouvi falar do Brasil, né? Na Bahia há muita raça negra, mistura de raças. Eu acho que o Brasil tem muito a ver com a Angola e não é muito... Acho que o povo não é tão racista como o povo português. Com relação a Angola, portugueses de Angola, acho que a única coisa que nos portugueses de Angola é o português. A gente fala a mesma língua. Porque os portugueses, estes quando estavam em Angola, acho que só deixaram miséria e analfabetismo, mais nada. E agora, em 2014, eu acho que os portugueses sobrevivem da economia da Angola. Porque 60% da economia que Portugal tem é extraída da Angola. Portugal não tem recursos minerais para desenvolver parte da Europa, tudo sai da Angola. Isso é só uma exploração moderna, certos governantes permitem. Porque esse é um negócio de alto nível, não baixo nível. Mas de qualquer forma, há certos portugueses bons. Acho que é 5%. Do resto, tudo leva pelo futuro. Sim, é um ponto de vista interessante. A gente também tem, às vezes, um pouco desse sentimento de sermos ainda meio que uma colônia, de sermos explorados ainda, né?
principalmente algumas riquezas. Não, sabe, os explorados são os menos letrados, isso é que é o problema. Sim, esse, verdade. Porque nunca ninguém vai conseguir explorar um engenheiro ou um doutor, isso é uma coisa complicada. Agora, como os portugueses antigamente deixaram lá miséria, outras coisas desgraças em Angola, aí eles conseguem dominar aqueles menos letrados. Quando encontram os letrados, é complicado. Olha, temos debates a falar sobre os portugueses, porque não tem como fugir, não? Foram os que colonizaram Angola, então. Eu não tenho nada contra os portugueses, sinceramente. Sou fã de Cristiano Ronaldo, sou fã do Mourinho, então não tenho nada contra os portugueses. Mas também não tenho, assim, grandes pontos que posso tirar como vantagem de Portugal, porque se formos olhar pelas colônias que eles têm, comparando com os outros países que tiveram a colonizar também, tem uma diferença muito grande, tanto no desenvolvimento como na própria mentalidade das pessoas. Tipo o tipo de colonização que foi mesmo, né? Foi fraco.